Danuta Lichitsky de Abreu. Nasci na cidade de Vilno, na capital da Lituânia, na época que aquele território era Polônia, 2 anos antes da guerra. E a minha idade é 83, vou fazer 84 anos. O nome do meu pai era Adolf Lichitsky e da minha mãe Janina Gettler Lichitsky. Meu pai fazia parte do governo da Polônia Livre, ainda, antes da guerra. Então, nessa região era um componente que a especialidade dele era a montagem de cooperativas e fazer os projetos, o início dos trabalhos da cooperativa, toda a parte técnica, né? O ensinamento. E assim, de quando em quando, ele era transferido para outro lugar para abrir uma outra empresa e outra empresa. E minha mãe era descendente de um lado polonês e de outro lado alemão, da região da Alemanha, da região da Prússia. Ela era cantora de óperas, famosa na Polônia, trabalhava com teatros e era uma pessoa muito ativa, mas simultaneamente ela possuía um ateliê de alta costura. Então, veja, meus pais, quando já veio essa notícia da guerra, já estava se sentindo aquele clima, né, do início da guerra, mas não se sabia de que lado, por que lado vai entrar e como vai ser tudo isso, né? Meus pais rapidamente se mudaram para uma casa mais retirada da cidade, numa aldeia chamada Mechagoa. Esse é o nome da localidade. E lá ficaram numa casa igual a essa que eu cuido do bosque. Essa era a arquitetura, sabe? Porque é uma arquitetura muito marcante na Polônia, né? Assim, de madeira, montagens e tudo. E aí, mas veja, a guerra estoura em 39 e em 40 nós já fomos pegos. Aí meu pai já ficou sem trabalho e tudo, já entramos para o cativeiro, né? Nos acharam, nos encontraram, porque meus pais nisso conseguiram ainda entrar num trem, sabe? E conseguiram sair nesse trem para uma fuga, para voltar mais para a parte central da Polônia. Mas fomos pegos nesse momento e, de fato, fomos para cativeiro, que era um campo de extermínio de políticos. Porque como meu pai era da política, né? Fomos presos. E quem ia para o campo de políticos sabia que não tinha continuidade da vida. De uma hora para outra, ele ia, de fato, sucumbir, ia morrer, né? Essa foi a causa. Depois nós ficamos quase 1 ano e 3 meses presos. Aí depois tem toda aquela vida no campo, mulheres separadas, aquela divisão, os homens de fato iam para trabalhos forçados e as mulheres tinham que fazer atividades, né, mais de culinária, de cozinha, de costura, esse tipo de coisa. Fomos soltos, mas meu pai imediatamente teve que assinar a cidadania alemã. E aí, depois de 3 meses, foi levado para a guerra e nós voltamos para o território. Meus pais tinham propriedade na República Tcheca, hoje, mas era Polônia na época, né? E lá meus pais tinham uma casa, sabe? Então, voltamos para a nossa casa, mesmo invadida, mesmo com problemas, aquela coisa da guerra, né? E meu pai foi levado para a guerra. Aí ele lutou ainda nas mãos dos alemães e foi por diversas etapas até chegar na Normândia, na França. E naquela época já tinha se formado o Exército Internacional dos Aliados na Inglaterra, de diversas nacionalidades, mas era lá o centro disso tudo, né? Porque aí já pega uma parte mais final daqueles anos do tempo da guerra, né? E aí meu pai ainda, ali ele desertou. Era ele e mais 8 fugiram, sabe? E aí ele passa para o lado dos aliados, né? E nós já estávamos na Jabłonków, se chamava a localidade onde a gente morava, sabe? Ali hoje é a Eslováquia, né? Então, foi uma época muito difícil, porque enquanto ele foi para a guerra, nós não tínhamos mais notícia dele. E aí, no término, um pouquinho antes do término da guerra, minha mãe recebeu uma carta com uma tarja preta, assim, em volta, um agradecimento pela vida que ele deu à causa, sabe?
a causa alemã, a batalha. Então, para eles também, e nós também achávamos que meu pai de fato tinha morrido na guerra, né? Então, ele escreveu uma carta como se fosse uma parente nossa na Inglaterra. Esse foi o primeiro contato depois do término da guerra, um ano depois. 45 termina a guerra, né? Então, mas esses exércitos, os componentes desse exército não voltaram para os seus lugares, para os seus países de origem, sabe? Alguns voltaram. Os que voltaram foram pegos e foram mandados para a Sibéria, porque o regime comunista não admitia o aliado, aquela rixa política, né? Entre um país e outro. Então, meu pai achou melhor que a gente não fosse para a Polônia, porque nós íamos para a Sibéria, de qualquer maneira, sabe? Sair de um cativeiro e entrar no outro não valeria a pena. E aí, aqui já tinha um núcleo, sabe, de poloneses, desde 1918, já se formaram aqui algumas sociedades, já tinha professores, já tinha uma clã, né? Daqueles primeiros que vieram, aquelas descendências, eles se deram bem no Brasil, né? Porque no começo a propaganda era que o Brasil era uma terra do leite, era uma terra das maravilhas. Então começaram a angariar esses imigrantes, né? Para virem para o Brasil para trabalhar. O que o exército proporcionou? Proporcionou a cobertura, sabe, para os imigrantes, esses após guerra, que eles podiam ir ou para a Argentina, ou para o Uruguai, ou para o Brasil, ou Estados Unidos, ou iam lá para Nova Zelândia, Austrália, sabe? Podia escolher. E meu pai, por causa desse contato da correspondência, fez amizade com algumas pessoas e conseguiu, justamente com a cobertura da Cruz Vermelha. Nós viemos pela Cruz Vermelha. Como é que nós viemos para o Brasil? Viemos por contrato. Conseguiu meu pai que na área dele, da profissão dele, ele fizesse um contrato, quer dizer, a organização fez o contrato. Então, quando nós entramos no Brasil, já entramos mais ou menos amparados, sabe? Com contrato, com a modalidade. Não falava a língua nem nada, né? Então, mas já no meio, assim, das comunidades polonesas. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, levamos 16 dias no navio. Viemos de Southampton, né, no porto no sul da Inglaterra, passamos por Lisboa, ainda coletaram, né, alguns passageiros e tudo mais, e viemos por Rio de Janeiro. Foi no dia 16 de janeiro, calor feito o quê? Porque Rio de Janeiro, né, no mês de janeiro é muito quente. Menina, e nós vestidos assim, com roupa quente, com um casaco de pele, com bota, mas não vem ao caso. Quando a gente entrou na Baía ali no Rio de Janeiro, né? Foi uma coisa assim maravilhosa, porque o pôr do sol, você entrando pela Guanabara, entrando, né, de navio, menina, você ver aquele visual da cidade do Rio, aquela maravilha, né, arquitetônica natural, é uma coisa que te impressiona. E só o fator, né, de você sair de uma situação tão terrível, chegar num país, você não sabe o que, a gente pensava que ia encontrar cobras e onças, né? No descer do navio, achava que ia ter isso pela frente. Mas assim, vou te dizer a descida. Quando a gente desceu, a primeira coisa que a gente fez foi beijar o chão brasileiro. E agradecer a Deus, menina, por um país que nos recebe de braços abertos, esses imigrantes, essa gente toda. Foi um sentimento de gratidão tão grande que a gente não esquece jamais, né? Então, assim, mas tinha já gente nos esperando no Rio de Janeiro, sabe? Porque daí nós tivemos que ficar uns 3, 4 dias, porque a gente nunca via banana e abacaxi, para nós era só no desenho, né? Não se tinha, a gente nem sabia o gosto disso. A gente comeu tanta banana que ficamos doentes. Do Rio de Janeiro, daí viemos já direto para Curitiba, né? Mas meu pai tinha que cumprir o contrato. Então, aonde? Eles nos deram uma casa ali em Afonso Pena, sabe? Na região de Afonso Pena, uma casa até bastante boa, bem amparada. E aí meu pai tinha 3 anos de contrato no quê?
construir, fazer projeto de cooperativa, fazer a inclusão inicial, e ele tinha a especialidade do queijo Emmentaler, porque meu pai formou-se na Suíça, sabe? Ele estudou, fez toda a parte da faculdade e a parte prática na Suíça, então ele tinha especialidade em lacticínios, e é para isso que nós viemos, sabe? Ele montou, só que não deu muito certo depois porque requeria a parte técnica do produto, ela tinha que ficar assim na espera e tinha que ter assim postura, sabe, de andares. Então aquilo quase um ano ele tinha que amadurecer. Então daí ele criou uma outra modalidade, outro receituário de queijos, e daí ele implantou e construiu 3 cooperativas ali em Afonso Pena. Uma delas é a CLAC. O projeto da CLAC era do meu pai, né? E assim foi o começo ali. E aí, terminado o contrato, daí eles não quiseram mais renovar, mas eles pagaram uma indenização. Com ela, meu pai montou fábrica própria no Orleans, na colônia Orleans, sabe? Do Orleans, me lembro da escola, me lembro das freiras, me lembro das reuniões das famílias, me lembro dos padres, me lembro da missa, eu fazia, era anjinho também, sabe? Nas missas, né? A gente era muito ligada nessa parte religiosa. Me lembro quando a minha mãe fundou o coral da igreja. Me lembro assim, outra coisa que eu me lembro, que eu vinha para Curitiba estudar, eu estudava no Colégio Dom Pedro e não tinha condução. Era um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Então, era muito difícil, né? Então, daí meu pai comprou uma bicicleta, mas eu saía 4, 5 horas da manhã para pegar o ônibus das 6, porque tinha que caminhar a pé, um pedaço bem grande ainda, né? Tinha muito medo de passar na frente do cemitério, porque ali tinha o cemitério do Orleans, né? Então, esse sim, a gente passava de cabeça baixa rezando, para não ver nenhuma alminha, né? Mas nada, foi um período, né? Mas aí, quando meu pai comprou a dita bicicleta, quando era meu dia, era eu andando e o meu irmão ia lá longe. Quando era ele, a semana dele, eu tinha que correr atrás dele porque ele fugia. São essas peculiaridades do tempo da infância, mas a gente tinha outra atribuição. Antes de ir para a escola, antes de pegar o dito ônibus, a gente tinha tarefa. Então, eu e meu irmão, nós tínhamos que fazer o quê? Bater manteiga, sabe? Deixar, era uma manteigueira grande, né? Tinha que bater, porque não era tudo mais ou menos manual, né? Depois não, mas no começo era manual. E tinha que fazer as caixinhas de manteiga, deixar pronta. Porque meu pai tinha uma clientela dos hospitais, ele fornecia depois lacticínios, né? Queijos e manteiga para alguns hospitais de Curitiba, sabe? A gente já estava participando da parte cultural. Então, professor Morozovich, que era um artista famoso, ele foi o fundador da Sociedade Itália, e daí era o clube, né, o Juventus, essas sociedades pioneiras, né, que eram o início da parte forte da imigração polonesa aqui em Curitiba, né. Então, eu entrei no primeiro grupo de balé do professor Morozovich. Ele fundou o primeiro folclore polonês. Apesar de ser da Sociedade Itália, mas ele fundou o Juventus. E eu sou componente do primeiro grupo. Meu nome é Cecília Schenkovich Altman, eu tenho 41 anos e sou descendente de imigrantes poloneses. Hoje eu moro na Colônia Muricy. A Colônia Muricy ela já tem mais de 140 anos, ela foi fundada em 1878. Os meus bisavós e trisavós, por parte de mãe e pai, eles vieram para o Brasil na terceira leva já de imigração, mais ou menos por 1895.
e se instalaram na colônia Lucena, que hoje é o município de Itaiópolis, em Santa Catarina. Quando eles vieram para cá, a Polônia em si ela não existia como um país, né? Ela estava dominada entre a Áustria, a Rússia e a Prússia. Mas ela era uma extensão totalmente diferente do que a gente conhece hoje e abrangia algumas outras regiões também. E a gente sabe que esses imigrantes que foram para a colônia Lucena e para a região de Rio Negro ali também, são descendentes, vieram da região da Bucovina. Né? A Bucovina ela tinha tanto imigrantes alemães como poloneses, ucranianos e judeus. E essas famílias acabaram eram famílias que migraram de outras regiões da Europa para a região da Bucovina, ficaram 2 gerações e acabaram reimigrando para o Brasil. E nessa leva veio a minha família também. A gente, por história de família mesmo, esse era um assunto sempre que foi muito velado, porque eles acabaram... a gente sabe que foi uma vinda muito sofrida, né? Com muitas dificuldades para sair de lá. Haviam restrições para que eles não saíssem, fora o medo de sair, se aventurar, porque eram pessoas extremamente simples, né? Eram pessoas que moravam no campo, quase analfabetos, então com muito pouca instrução, e tudo era muito diferente e muito novo. Mas a fome falou mais alto, a vontade de dar um futuro melhor para os filhos, né, para as novas gerações falou mais alto, e eles acabaram vindo para cá. Eu não sei te dizer se eles vieram através de alguma companhia ou se foi pelo próprio governo ou uma companhia particular. Sei que eles chegaram nas levas de 1895, desembarcaram em Paranaguá e daí desceram até a colônia Lucena. Ficaram alguns meses, inclusive, o que eles chamam, né, nas barrancas do Rio Negro, nas casas de imigrantes, né, naqueles barracões, até conseguirem demarcar todas as terras, todos os lotes lá na colônia Lucena, para daí eles se instalarem nas linhas. Mais tarde, a colônia Lucena ganhou o nome de Itaiópolis. Foram os meus trisavós que chegaram aqui, os meus bisavós eram jovens, né, de 13, 14, 17 anos, nessa faixa de idade. Aí, passado alguns anos, essa região, ela pertenceu também dentro da questão do contestado. Então, quando se formou a colônia Lucena pertencia ao Paraná. Aí, os meus avós, né, os dois avós, o meu avô e a minha avó por parte de mãe e o meu avô por parte de pai nasceram em Itaiópolis, Paraná. A minha avó por parte de pai, que era um pouco mais jovem, nasceu em Itaiópolis, Santa Catarina. Então, assim como os meus antepassados saíram da região da Europa por conta da fome, buscando garantir a sobrevivência da família, de certa forma a minha família também fez isso, porque a colônia, o município de Itaiópolis, ele era um município muito pequeno e com muito pouco recurso. Então, a fome ali rondava, né? A produção agrícola era difícil produzir, era difícil vender. E isso eu devo um pouco à minha mãe, que já tinha, na adolescência, vindo trabalhar em Curitiba, morou um tempo aqui com os irmãos dela, fez um dinheirinho, voltou para lá, casou, teve 2 filhas, minhas irmãs, mas como a necessidade estava tão grande, a vida estava tão difícil ali e o medo de perder os filhos pela fome, ela acabou convencendo meu pai a vir para Curitiba. A gente morou ali no Xaxim, e daí os meus pais construíram a casa próximo aos irmãos da minha mãe, e daí foi aqui em Curitiba que eu nasci. A Polônia, ela sempre viveu, toda a história dela ela é cercada, intermeada de muitas guerras, muitas dificuldades.
quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que ela recuperou território, logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra, veio a questão do comunismo. E com os imigrantes aqui no Brasil também não foi diferente, né? Para vir para cá foi difícil e ficar aqui os primeiros anos até se estabelecer foi difícil. Mas uma coisa que o povo polonês não perde, além da religiosidade, é essa alegria interior. Então, qualquer motivo, por menor que seja, é motivo para se comemorar. Os meus pais, enquanto moravam lá em Itaiópolis, só se falava em polonês. As minhas irmãs, mesmo pequenas, quando vieram para Curitiba, elas não conseguiam nem conversar com os vizinhos, porque elas, pequenininhas, só falavam em polonês, porque era a conversa de dentro de casa. Eles sabiam falar português, mas em casa era só o polonês. Quando eles vêm para Curitiba, eles sentem a necessidade da interação com a restante da comunidade e acabam não praticando dentro de casa tão forte o polonês. Entre meu pai e minha mãe, eles ainda conversavam, mas conosco daí era só em português. Mas a religiosidade sempre foi uma presença muito marcante na nossa vida, né? Então, os costumes poloneses, eles são muito ligados com as questões religiosas. E na nossa família não foi diferente. A gente estava sempre... fazia as orações em polonês, né, ou em casa. Tinham os costumes, as tradições de Natal, a véspera do Natal, a partilha do opłatek, que é um pãozinho que a gente divide, uma tradição polonesa, desejando votos de felicidade, paz. Isso nós fazemos até hoje na nossa família. Desde pequenininha, eu lembro o meu pai, aos domingos, indo para o carro depois do almoço. A gente tinha um Fusquinha, ele ia para o Fusquinha e ligava o rádio para escutar a hora polonesa, né? E eu acabava indo junto, mais atrapalhava do que escutava, mas o som das palavras polonesas, do dialeto, a música, a religiosidade sempre giraram ao meu entorno. Lulaj Jezuniu, moja perałko, lulaj ulubiony, mnie pieścietelku. Lulaj Jezu, lulaj lulaj, a tego matulu spaczu utulaj. Quando o Brasil se torna república, a ideia do governo é que esses imigrantes eles sejam realmente brasileiros. Mas as escolas étnicas nas colônias, onde se ensinava na língua de origem dos imigrantes, permaneceu até a entrada de Getúlio Vargas com o decreto em 1936. Como a gente já estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial, toda aquela movimentação relacionada ao nazismo e a presença da imigração aqui no Sul com essas escolas, esses grupos mais fechados, né? As pessoas se fechavam nas suas colônias, não interagiam com as demais. E daí sai esse decreto em 37 e as escolas étnicas são proibidas de funcionar. Por exemplo, na colônia Murici, a gente sabe que o decreto foi em 37, mas já em 36 foi abolido o ensino da língua em língua polonesa. Então, ele acabou ficando só para dentro da igreja, dentro das atividades religiosas ou dentro da própria casa. E a ideia era que essas pessoas passassem a falar em português, a se comunicar com outros grupos e se identificassem realmente como brasileiros. Como a minha família veio em 1895, a Polônia não existia como um país. Então, eles vêm com passaporte russo, austríaco e prusso, quando eles chegam no Brasil. Aqui, eles se identificam como poloneses, sofrem inclusive o preconceito do polaco sem bandeira, do polaco burro, porque eles não eram reconhecidos por outras etnias como poloneses, porque a Polônia não existia, nem tampouco como a outra
o outro país que era o dominante, porque eles também não se identificavam com aquele país. Então, a Polônia ela só volta a ter território a partir do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Aí que as pessoas conseguem ter novamente a cidadania polonesa. Em 1919, cria-se o consulado aqui em Curitiba. O consulado fez um movimento para tentar resgatar essas pessoas que quisessem manter a cidadania polonesa. Mas essa notícia não conseguiu chegar até as colônias mais distantes. Então, muitas famílias perderam esse direito. Eu não teria direito, por conta desse período que nós vemos, que é o período em que a Polônia não existia. A gente fica como no limbo. Não somos nem de uma pátria nem de outra. Acabamos nos tornando apenas brasileiros.